Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste pelo Sistema NET em todo o país. Estamos começando mais um programa Brasil Consciência, uma realização do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Sindicato que representa os trabalhadores do INPE, do DCTA e do CEMADEM. E hoje, no programa de hoje, nós teremos o prazer de entrevistar pela primeira vez, desde que assumiu, o novo diretor do INPE, Clésio Dinardim, que está aqui conosco virtualmente no gabinete lá do INPE, já falando conosco. Bom dia, Clésio, obrigado por você ter atendido o convite do nosso programa. E a gente começa essa entrevista perguntando sobre um feito recente do INPE. O lançamento do satélite Amazônia, o primeiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto. O senhor esteve lá na Índia, acompanhou o final do processo. A gente queria saber como é que foi participar de tudo isso, ser o diretor do INPE durante o lançamento de um satélite brasileiro dessa importância e como que transcorreu lá o lançamento. Parece que vocês, inclusive, fizeram alguns novos entendimentos com o pessoal da Índia. Bom dia, Clésio. Bom dia, é um prazer estar aqui, é sempre bom poder conversar com todo o pessoal da comunidade, especialmente o pessoal do SINDI-CT, que trata dos nossos servidores e dos servidores do sistema do programa aeroespacial e também de todo o sistema do setor aqui aeroespacial brasileiro. De fato, é uma experiência única participar de um lançamento, não se compara ao processo como um todo, né? Mas o fato de estar lá e de participar do lançamento, de participar de toda a preparação, de toda aquela ansiedade, e especialmente quando a responsabilidade recai sobre seus ombros, é uma sensação de muito alívio quando tudo dá certo. É isso que a gente queria perguntar para o senhor, porque ser espectador e ficar torcendo é uma coisa. Ser o diretor no lançamento de um satélite e horas depois o pessoal falar que teve um problema, que não está conseguindo contato com o satélite, é muito diferente. O senhor chegou a pensar em ensaiar um discurso para dizer que não tinha dado certo, não? Deixa eu só fazer uma reparação inicial, depois eu já respondo a sua pergunta. O ponto importante, para fazer uma comparação, né? Você usou uma parábola muito boa, diz assim, ser um espectador, né? Vamos fazer uma comparação com um time de futebol para a gente falar numa linguagem mais popular que todo mundo entenda. Eu estava técnico da equipe quando a equipe estava jogando a final do campeonato, mas eu tive a sorte de entrar ali entre as últimas partidas do campeonato e conduzir a equipe ao sucesso. Mas, de fato, houve vários outros diretores que me antecederam. O programa do satélite Amazônia 1 é um programa que começou lá em 2000 na Agência Espacial Brasileira. Em 2010, por aí, o programa foi trazido para dentro do INPE. Acabaram reconhecendo a competência do INPE, né, e a necessidade de interagirmos juntos. Então, o programa foi trazido para dentro do INPE, a gente colocou as coisas nos trilhos e a agência deslanchou. E a recente direção da agência, interagindo muito de perto com o INPE, também beneficiou esse sprint final. Então, foram vários diretores, ou seja, vários técnicos que estiveram à beira do gramado ao longo da campanha vitoriosa aí do time Amazônia 1. E o time como um todo contou com bolsistas, com pessoas que... E agora um fato interessante para o nosso telespectador aqui, o nosso ouvinte da internet e o nosso ouvinte. Tem gente que foi contratada no último concurso, que engajou no Amazônia 1 e que nunca fez nada além de trabalhar no Amazônia 1. Agora que lançou, o cara fala, tá, e agora, o que eu faço? Então é uma situação bem interessante, peculiar. Então, funcionários que foram contratados, que não conhecem outro programa, outra atividade que não seja aquela associada ao Amazônia 1. Então, claro que eu tinha, vou responder a sua pergunta, eu nunca fujo de uma resposta. É claro que eu estava mentalmente preparado para alguma falha, mas psicologicamente muito forte. Por quê? Por causa da equipe. É como um treinador.
Você faz um trabalho todo ano, aí chega na final, claro que você sabe que está jogando com várias adversidades, né? O seu time vai jogar um jogo e como os amantes do futebol bem sabem, um jogo naqueles 90 minutos finais. Qualquer coisa pode estar errado. Uma pequena falha, um pequeno descuido pode levar um gol. E aí você sai derrotado numa coisa que você veio preparado para isso. O lançamento do satélite é a mesma coisa. Uma pequena falhazinha mal conduzida no pessoal da base, uma pequena falhazinha no lançador, uma pequena falhazinha, um detalhe bobo que nós esquecemos e não pode levar uma falha. Felizmente, todo o ciclo deu certo. Todas as 3 autoridades deram o green, né? Ou seja, o pessoal da base, o pessoal do lançamento e nós, do satélite, demos o gol, com a esperança de que tínhamos tudo certo. Então foi aquele pênalti final ali aos 47 do segundo tempo que deu o título para o INPE como sucesso. Mas não é só do INPE, tá? É do INPE, é da Agência Espacial Brasileira, é de todos os nossos funcionários, é do sindicato que nos apoia, é do MCTI que ajuda todo mundo, é todas as autoridades que apoiaram, todos, é um gol de todos, de toda a comunidade. Clésio, vamos tentar mensurar para o telespectador que está nos assistindo a dimensão desse gol que você está falando aí. Lançar o satélite, né, o serviço que o satélite vai oferecer, por mais importante que seja, você me corrija aí a qualquer momento se eu estiver falando bobagem, viu, Clésio? O satélite Amazônia é dotado de uma câmera construída no Brasil, desenvolvida no Brasil por conta do programa Cibers, e vai cobrir lá quase 800 quilômetros de faixa toda vez que passar por cima do país. Esse é o ganho, digamos assim, mais imediato do satélite. Mas há aquele ganho que não é tão fácil de se mensurar, né? O que representa para a ciência brasileira, para a indústria nacional e para o Programa Espacial Brasileiro ter conseguido fazer toda a campanha de lançamento de um satélite nosso, que os outros, por exemplo, os Cibers, foram feitas aí em parceria com a China. A gente sabe, né, já falamos aqui nesse programa da questão do desenvolvimento do painel solar, primeira vez que é feito em território nacional, mas queríamos ouvir aí do diretor quais são esses ganhos. Essa é excelente pergunta, porque me permite discorrer sobre o processo. Às vezes a gente não percebe, a gente vai com aquela questão final, o bem, e a gente trata o satélite como um bem. E ali, feito o lançamento, está resolvido. Não. Existem 2 outras dimensões que não são exploradas quando a gente trata do lançamento de um satélite. Uma dimensão pré-lançamento e uma dimensão pós-lançamento. E aí nós temos toda uma campanha, tem um ganho para o país nas 3 dimensões. Tem um ganho no pré-lançamento, na campanha de lançamento e no pós-lançamento. Com o pré-lançamento, tem tudo aquilo que chama-se experiência, know-how. De novo, fazendo uma comparação, você pega um livro, você quer estudar como fazer uma instalação elétrica numa casa. Se você pegar um livro, se você estudar, se você fizer, você tem competência para fazer. Mas você vai tropicar, você vai causar problema, você não sabe o que são as normas, você não tem experiência, você nunca fez. Você vai chegar para fazer aquele experimento, montar aquela sua obra, né? Ou como quem constrói uma casa, o cara vai errar na fundação, porque não tem experiência. Então, o know-how é aquilo que não está nos livros. É aquilo que não se conta, é aquilo que se aprende. Não é? Tem um ditado popular que fala, cada enxadada uma minhoca. Para quem sabe bater. Para quem nunca pegou uma enxada, o máximo que vai fazer é levantar poeira. Então, cada enxadada uma minhoca, para quem sabe bater a enxada no chão. Então, é isso que o INPE faz. O INPE ganhou esse know-how. Isso agora está internacionalizado, internalizado no Brasil. Existe uma instituição que esse ano faz 60 anos de idade, 60 anos de vida, de experiência atendendo ao país.
que vem trabalhando e que tem essa capacidade instalada. Nós podemos agora servir de bebedouro para a indústria nacional. A indústria nacional pode aproveitar o INPE, aproveitar o conhecimento que temos de várias formas. Não é? Uma delas, pedindo que os seus funcionários façam mestrado e doutorado na nossa área aqui, desenvolvendo sistemas. Mas mais, nós estamos trabalhando num outro programa, e agora vai em primeira mão aqui para o pessoal do SINDICT. Estamos trabalhando num programa associado à especialização, que é a residência tecnológica. Assim como o médico se forma engenheiro, forma-se médico e depois vai fazer residência no hospital, vai criar sua especialidade, nós queremos criar, estamos trabalhando ao longo desse ano de 2021, criarmos um programa chamado Residência Tecnológica, onde profissionais da indústria podem vir fazer residência dentro do INPE e aprender todo o processo de criar, e aí eles vão internacionalizar para a indústria, ou seja, vão internalizar para a indústria, internalizar a indústria. E aí nós ganhamos competência no país, isonomicamente, aberto para todos, público, aberto para qualquer indústria que queira trabalhar do setor espacial, né? Que queira aprender a fazer. E não precisa ser só do setor espacial. Se quiser uma indústria ganhar um know-how espacial e desenvolver produtos, bem-vindo também. É isonômico o processo que nós estamos trabalhando. Então, essa é a primeira parte. É o ganho tecnológico para o país. O pós-lançamento, você tem um produto que é um satélite beneficiando com imagens, monitorando safra, monitorando rios, monitorando assoreamento de rios, monitorando o desmatamento da Amazônia, monitorando o reflorestamento da Amazônia. Nós temos também, além do PRODES, nós temos o Terra Classe também, que também monitora o reflorestamento. Então, veja, isso gerou agora, nós participamos da moratória da soja, aqueles agricultores que fazem direitinho o seu trabalho, que não são desmatadores, merecem os nossos parabéns e usam dados do INPE. O pessoal da carne, o Carne Verde, que faz pecuária em lugar apropriado, bem direitinho, sem desmatar, que não degrada o meio ambiente, também pode ser beneficiado. Nosso papel é fazer a medição e fazer ciência de qualidade, fazer satélites. Mas os produtos derivados do trabalho do INPE. E nós vamos além. Imagina a parte, se a gente começa a medir agora, por exemplo, fluxo de rios, fluxos de vazão, tudo que dá para fazer com satélite. Nós podemos melhorar o nosso balanço energético. As hidrelétricas, hoje 70%, se não me engano, me falha a memória, deve ser em torno de 70% alguma coisa por cento da nossa malha energética é baseada é hídrica, né? É baseada nas hidrelétricas. Então, o monitoramento das vazantes dos rios, por exemplo, pode ajudar o sistema energético e o abastecimento da população. Além do que a gente chama de... como é que chama? Aquele garantia de alimentação, segurança alimentar. Era isso que eu estava procurando. Segurança alimentar, na minha memória. Então, a segurança alimentar que é o quê? A necessidade de retirada de água de rio para irrigação. Todos nós precisamos nos alimentar, o pessoal que está nas cidades, o pessoal que está no campo, o pessoal das favelas, inclusive agora na pandemia, minha solidariedade a todos, não é? Então, mas, de novo, com sustentabilidade, com garantia de perenidade dos rios. Imagina se nós pudermos usar isso. Como é que nós vamos monitorar essa quantidade absurda de rios que tem no nosso país? Por que não com o satélite? Então, esse pós-lançamento é também um setor muito importante. E da onde advém o maior benefício para o cidadão. Esse benefício que é pré-lançamento, que é internalização do conhecimento e internalização da capacidade, ele é muito bom para o setor industrial, ele dá empregos, ele dá emprego de qualidade, ele traz conhecimento para o país e dá a base para que a gente chegue na outra parte, que é o benefício social. E queremos ir além, queremos fazer outros satélites que beneficiem mais ainda outros setores sociais e econômicos do nosso país. É um instante só, não saia daí, nós vamos para um rápido intervalo.
Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, falando hoje com o novo diretor do INPE, Clésio Dinardim, que assumiu ao final do ano passado, mas que já participou do lançamento do primeiro satélite de sensoriamento remoto desenvolvido totalmente pelo Brasil. Nós estávamos falando no bloco anterior sobre os ganhos técnicos para o país e para a instituição. Clésio, você chegou a anunciar, e a gente agradece, anunciar em primeira mão aqui nessa entrevista, a possibilidade da residência tecnológica para funcionários da iniciativa privada que possam aí ficar algum tempo no INPE, se é que eu entendi a proposta, aprendendo sobre a tecnologia espacial. Mas nós temos, ao mesmo tempo em que esse programa está sendo criado por você, nós temos um outro problema que não vem da sua gestão, já vem se arrastando há algum tempo, que é a falta de pessoal no INPE. Durante a campanha de lançamento, a gente recebeu informações pela imprensa de que os bolsistas ligados ao programa Amazônia estavam sendo desligados e eles tiveram que ser pagos pela Agência Espacial Brasileira. Nós tínhamos um outro número de bolsistas que não participava exatamente da construção do Amazônia, mas que estavam ligadas a outras atividades do INPE, que estariam sendo dispensados do serviço. Como é que ficou essa situação? O que você fez, se é que foi possível fazer alguma coisa, para tentar corrigir essa demanda de pessoal? De novo, você está bastante acurado nas suas perguntas e eu lhe agradeço pela oportunidade, porque isso me coloca em possibilidade de explicar algumas questões que talvez não tenham sido bem explicadas por mim no momento adequado lá atrás. E por isso eu lhe agradeço. A primeira parte, vamos separar em partes então. A primeira parte, de fato, nós estamos trabalhando num programa de residência, nós queremos fazer isso para trazer o pessoal da iniciativa privada para dentro do INPE. Ainda não está formalizado, eu preciso de autorização jurídica, estamos trabalhando nisso, estamos formatando o programa. Vai ser um benefício para todo o setor produtivo. Segunda parte, é fato, você tem razão. O quadro de servidores do INPE me preocupa, e me preocupa muito. Não pela qualidade dos servidores, não pela competência deles, mas pela quantidade. E eu faço especial referência ao pessoal do quadro das carreiras administrativas. A legislação brasileira tem sido bastante alterada nos últimos anos e isso tem dado reflexos na maneira como o INPE como o INPE trabalha, como o INPE funciona. E aqui eu faço um parênteses para lembrar. Vale lembrar que o INPE hoje ele é administração direta. Ou seja, nós respondemos a tudo que diz respeito à administração direta e mais, somos uma ICT. Não temos, e repito, não temos todas as liberdades que tem uma IFES, por exemplo, uma universidade que tem autonomia. Nós não temos isso, a lei não nos confere. Além disso, além do INPE ser uma ICT, que tem uma organização jurídica diferente, ele, portanto, se respalda em leis diferentes, ele também é a administração direta, que confere uma série de limitações e uma série de obrigações. E eu tenho que respeitar a todas elas. Entre as obrigações, e aí eu fecho parênteses para dizer, entre as obrigações, vamos no ponto agora contextualizado, a questão de RH. As vagas do INPE não são, de fato, do INPE. Aquela pessoa que trabalha no INPE, ele está lotado no INPE, ele é um funcionário público federal. Ele trabalha na administração federal e está lotado no INPE. A lotação dele, o registro dele, aquela carreira está dentro do INPE. Mas quando alguém se aposenta, a vaga não é do INPE. A vaga é do governo federal, que pode ou não abrir concurso para aquela vaga, a critério do próprio governo e a critério do Ministério da Economia em qualquer unidade ICT que lhe apeteça ou que seja interessante do ponto de vista estratégico. Então, é por isso que eu tenho essa discussão com a comunidade, que eu gosto de provocar, para que a comunidade participe ativamente do processo de discussão se essa figura jurídica cabe no INPE. Por isso que eu estou defendendo
uma autarquia especial, de modo que a gente estanque o problema. Ou seja, o que significa isso? Significa que amanhã eu me aposento, claro que não, eu não quero, nem vou, mas nem posso, não tenho direito, mas amanhã, hipoteticamente, eu me aposento, a vaga é do INPE. Basta uma autorização do Ministério para que o INPE faça concurso novamente. E não o Ministério tem que fazer concurso novamente. Então, veja, isso já estanca o problema. Existem outras questões, existem pessoas que defendem uma organização social tipo OS. Eu não vejo tantos problemas nisso, mas não para o INPE todo. Eu prefiro, minha opinião pessoal, e de acordo com os meus estudos, que o INPE tenha uma OS. É diferente de ter uma OS. Observa que o verbo muda, mas faz toda a diferença. O INPE hoje tem uma fundação de apoio que é a FUNCAT. A FUNCAT é um braço do INPE que ajuda sobremaneira, e eu faço agradecimento aqui ao Josiel e ao presidente da FUNCAT, e todo o pessoal que trabalha lá, são servidores também. Meus parabéns e muito obrigado por todo o apoio que tem dado ao INPE. Por que o INPE não pode ter uma OS também? E essa OS poderia prestar serviço. Então, tendo uma OS, resolve-se o problema da prestação de serviço para o setor privado, que precisa muito. E nós sabemos que vários setores econômicos de metrologia, setores de certificação, setores que fazem testes no nosso laboratório de integração e testes, precisam desse ambiente, que é um ambiente único no mundo. Aliás, na América Latina, né? Aqui é o único, e um dos únicos no mundo. Então, pode fazer o teste, certificar o seu produto, a indústria nacional pode. Dentro da facilidade que o OS permite para isso. E aí nós poderíamos, inclusive, contratar pessoas com maior facilidade à medida que tivermos uma maior demanda de serviço. Isso flexibiliza a contratação de pessoal. Ao passo que, para o INPE como um todo, onde fica o repositório do conhecimento, e é por isso que eu falei no primeiro bloco, que nós falamos sobre a primeira parte do depósito do conhecimento, onde reside o conhecimento adquirido com o lançamento da Amazônia 1, a construção do satélite, ficaria aqui, dentro de uma autarquia especial, que também teria um sistema mais democrático de gestão, onde não recai tudo sobre as costas do diretor. As decisões hoje são todas nas costas do diretor. É tudo na caneta do diretor. Consultado A, B, C, mas a responsabilidade é exclusiva do diretor. Nós poderíamos ter um conselho deliberativo, onde parte da responsabilidade seria delegada ao conselho. E nós estamos cada vez mais com deficiência de RH na área administrativa. Isso demanda que um trabalho prévio do pesquisador, do tecnologista, das outras duas carreiras, da área técnica, da área do técnico, da área do engenheiro, da área do cientista. Ele tem que fazer mais trabalho a priori e mais trabalho de revisão de documentos que poderia ser feito por um pessoal especializado administrativo. Para cada administrativo que eu perco, eu aumento o trabalho de 4 ou 5 engenheiros e tecnologistas ou cientistas que ficam gastando mais tempo com burocracia do que o necessário, quando deveriam estar avançando a ciência, avançando a pesquisa tecnológica. E a minha preocupação é compartilhada com todos. Nós precisamos repor vagas. Mas antes de repor as vagas, eu gostaria de que a comunidade discutisse, aproveitando que agora nós temos uma reforma no Congresso, em andamento, né? Existe uma reforma. Então, aproveitar, por que não discutir a figura jurídica do INPE? Por que não pensar no INPE como uma autarquia especial, tendo a ele uma OS, uma organização social associada, pertencente ao INPE? Então, o INPE com uma fundação e uma organização social subordinadas. Isso facilitaria sobremaneira e aumentaria a reposição. Facilitaria a reposição de vagas e também facilitaria a prestação de serviço para o setor produtivo. Agora, é claro, não tem como escapar. Precisamos de vagas urgentes. O conhecimento pode estar se perdendo se nós não tomarmos atitudes imediatas. Mas isso não é uma prerrogativa só do INPE, né? Se formos olhar todas as unidades de pesquisa do MCT,
estão na mesma condição. E todos os ministérios, não é uma prerrogativa do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Todos os ministérios estão com carência de recursos. Clésio, a gente agradece a sinceridade aí em que você pontuou a sua opinião sobre diversos assuntos. Vamos tentar destrinchar aqui para o nosso telespectador. Bom, a questão da autarquia especial, que foi uma proposta defendida pelo senhor durante o processo que o levou à direção do INPE. Isso a gente já conhecia. O senhor está acrescentando uma outra informação agora, que talvez já existisse no plano, mas que não foi tão divulgada naquela oportunidade, que é de ser uma autarquia especial, ou seja, o INPE passaria a ser responsável por gerenciar a contratação e a folha de pagamento, né? Sua própria folha de pagamento e a contratação do seu pessoal. O modelo de autarquia especial talvez permitisse a contratação de servidores não estatutários, mas CLTistas, né? Que permitiria... Mas principalmente seriam o RJU. Principalmente, a autarquia especial é principalmente a RJU. Principalmente a RJU. E, além disso, o senhor defende também que o INPE tenha uma OS. Né? Muito já se falou sobre transformar o LIT numa OS. Não sei se seria exatamente isso, que daí o LIT poderia prestar serviços diretamente para outras empresas. Mas a questão que a gente colocou, quer dizer, desse pessoal, esses bolsistas se perderam mesmo, não tem como recuperar isso ainda nesse ano. Vou falar dos bolsistas agora, mas eu vou fazer só uma pequena correção de rumo. Você, de novo, me desculpa não ter respondido antes dos bolsistas, me falhou a memória e eu me esqueci de responder. Não tem problema nenhum, até por conta foram muitas informações que o senhor colocou e é importante, está dentro daquilo que a gente gostaria de ouvir mesmo. Ótimo, então vamos primeira parte. Nós não transformaremos LIT em OS. Não é essa a minha proposta. A minha proposta, o LIT é do INPE, ponto. Essa frase per se diz tudo. Mas ter uma OS que opere as facilidades que podem prestar serviço. E aí não é só o LIT. Agora chama COMIT, né? Coordenação de Montagem, Integração e Teste. A COMIT pode prestar serviço, tem capacidade de prestar serviço. Outro, rastreio, controle e recepção. Vamos pegar um exemplo de uma empresa, claramente, vamos citar exemplo. Eu não estou beneficiando, aqui eu faço um parênteses para dizer, não estou beneficiando nenhuma empresa, não estou fazendo nenhum privilégio a ninguém. Estou pegando um exemplo hipotético ao acaso, para que fique muito claro. Dito isso, pegamos, por exemplo, a Visione. Amanhã depois, a Visione, por que eu estou citando? Porque eles estão com o VCube, né? Eles estão com o VCube. Estão fabricando o VCube aí. Por isso que eu citei eles. Por ao acaso, que eles têm um exemplo concreto que nos ajuda. Então, o VCube é lançado. Vamos pensar hipoteticamente. Quem vai fazer o rastreio do VCube? Eles vão construir um sistema de antenas de recepção? Quanto custa isso? Quanto custa manter pessoal 24/7 operando? Por que fazer tudo isso? Por que não pode contratar o pessoal do rastreio e recepção para fazer isso? Então, nós prestaremos serviço à Visione. Nesse caso hipotético, por exemplo. Então, veja, as empresas ganham com isso, por quê? Porque não precisa reproduzir toda uma estrutura de rastreio, recepção e controle, enquanto o país ganha com a divisão do custo. Uma empresa participa no mantenimento de uma estrutura que é absolutamente cara e querida para o país, que é necessária para o país. Então, esse é um exemplo que uma OS pode fazer. Agora, de novo, rastreio e recepção é do INPE e não ponto. Isso diz tudo. O COMIT é do INPE, ponto. Isso diz tudo. E é do povo brasileiro, ponto. Operado, essas áreas do INPE que podem prestar serviço, operados por uma organização social associada ao INPE, cujos recursos serão geridos por um conselho curador, em que o INPE, a direção, o seu CTC, vai ter acesso. Se for uma autarquia especial, esse CTC, inclusive, vai ter poder deliberativo, veja. Melhor ainda a gestão sobre a OS. Então, essa é uma proposta completa. Para não fugir, os bolsistas. Os bolsistas, o programa o que aconteceu foi o programa PCI.
O programa PCI é um programa especial. Ele é um programa que inclusive, existe muita crítica das universidades com relação às organizações sociais. Aí aqui eu peço um apoio da nossa comunidade com relação a isso, explicando claramente o problema. As universidades criticam muito o programa PCI, que o PCI só beneficia as unidades de pesquisa, e essa é a reclamação generalizada. E esse programa PCI deveria ser aberto para todas as universidades. Veja, nós estamos de novo aqui com a dicotomia IFES e ICT. O programa PCI é um programa para ICTs, não é para universidades. É para capacitação institucional. A universidade tem outros meios de fazer capacitação institucional. O que nós precisamos é regularizar o fluxo de recursos do programa PCI. E esse ministro, o ministro astronauta Marcos Pontes e o Ministério já se deu conta disso esse ano, quando nós tivemos um problema. Ele não tinha noção do que era o PCI, ele sabia, óbvio que ele sabe o que é, ele sabe o que faz, mas ele não tinha noção da importância do PCI. Quando o ministro se deu conta da importância, imediatamente ele agiu. Não fui eu que resolvi o programa PCI. Foi o ministro pessoalmente. O ministro pessoalmente se deu conta, e não é só para o INPE, é para todas as ICTs. São 27 ICTs e unidades associadas do Ministério. O ministro pessoalmente se engajou, e engajou o subsecretário das unidades vinculadas, que interagiu com o CNPq, para resolver essa questão orçamentária deste ano. E isso foi feito. Nenhum dos bolsistas foi demitido, nenhum dos bolsistas foi cancelado a sua bolsa. O que houve foi algumas descontinuidades por questão de fluxo orçamentário. E isso causou problema no programa PCI. Cada instituição tem foco. O livre pensar é óbvio, cada cidadão tem o seu livre pensar, mas dentro da instituição, como funcionário do INPE, o livre pensar está restrito ao setor espacial e ao ambiente espacial. Se a pessoa quer fazer pesquisas em qualquer outra área, ela é livre, mas não no INPE. O INPE é uma ICT para isso, e está na missão do INPE. Espaço e ambiente terrestre. Fechando a questão dos bolsistas, isso foi o que ocorreu. Houve um problema de fluxo orçamentário que foi sanado. E esse problema aconteceu porque o Congresso ainda não aprovou a LOA. Nós já estamos em abril. 13 de abril hoje, né, no momento dessa entrevista, que vai ao ar em breve, e ainda não temos a LOA aprovada. Então, o INPE está sofrendo, o Ministério está sofrendo, todas as unidades de pesquisa estão sofrendo, o país inteiro está sofrendo com essa dicotomia. E, infelizmente, eu sinto muito, e aproveito o canal do Brasil Consciência para pedir até desculpas aos bolsistas que não têm culpa nenhuma de ter sua bolsa atrasada, porque não foram canceladas e não deixaram de ser pagas. Foram todas pagas, mas com um certo atraso. A gente precisa ir para um rápido intervalo, estamos acabando o nosso tempo do segundo bloco, mas só para deixar claro, daqueles 70 bolsistas que estavam dentro desse problema, foram pagas as bolsas, pelo que o senhor está dizendo, mas nem todos irão continuar, porque eles não se enquadram dentro desse programa de capacitação institucional. Eles estão dentro desse que o senhor chama de livre pensar, pesquisando sobre coisas que não são o objeto do INPE. É isso? Entendi corretamente? Não é só isso. Alguns bolsistas, vamos deixar claro, quem define o projeto é o INPE, porque é um projeto institucional, com a presença, em todos os casos, invariavelmente, de um supervisor. Então, o projeto necessariamente está alinhado com a missão do INPE, que é pesquisa no ambiente espacial e sistema terrestre. Mas alguns bolsistas, por opção própria, não querem continuar nisso. E ninguém será preso àquilo que não gosta de fazer, serão liberados para. Outros bolsistas, em outros casos, eles atingiram um limite de tempo previsto na legislação. Hoje, um bolsista pode ficar no máximo 3 anos, se não me engano,
associado a uma bolsa PCI. Findo 3 anos, 36 meses de bolsa, eu não posso usar mais aquele CPF para aquela atividade no projeto com aquele financiamento. Eu não posso usar mais isso por uma questão legal. É o que eu estava dizendo antes aqui. Existem amarras legais que nos impedem. Então, por isso, alguns bolsistas que atingiram o tempo são convidados. Olha, meu amigo, agradeço tudo que você fez. Queria, inclusive, que houvesse concurso público para aproveitar você. Se você passar, é claro, porque eu não vou beneficiar ninguém. Se você passar, queria que houvesse concurso público. Mas não há. E o seu tempo terminou, então o projeto tem que acabar. Pelo menos com esse bolsista. Em outros casos, talvez casos mais remotos ainda, eu não sei, mas casos mais remotos pode ser uma questão de desempenho. Pode ser que o projeto não tenha atingido os objetivos propostos. Nesse caso, por uma questão de desempenho, que eu acho que são casos muito raros, pode ter sido um caso que o bolsista tenha sido desligado também. Então, essas são as 3 coisas principais que um bolsista deixa de trabalhar. Por questão própria, desalinhamento com o projeto, ele não se entende naquele projeto. Número 2, o tempo dele por legislação acabou. Número 3, performance, né? O bolsista não desempenhou a performance, e quem dá a avaliação não sou eu, é o supervisor da bolsa. Ele avalia o bolsista com o seu despacho, e se o orientador, o supervisor da bolsa, não recomendar, eu estou impedido de conduzir o bolsista para mais um período. Então, eu preciso desligá-lo. Então, são 3 opções de desligamento de bolsista. 2 por questão própria, 1 por questão de desempenho. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já para continuar essa conversa com o novo diretor do INPE, Clésio Dinardim. Um instante só, não saia daí. Terceiro bloco, programa Brasil Consciência de volta, falando hoje com o novo diretor do INPE, Clésio Dinardim, que gentilmente aceitou conversar conosco nessa manhã aqui. Clésio, estava falando no bloco anterior, a gente conversou bastante sobre a questão da identidade jurídica do INPE, a possibilidade da formação, da criação de uma autarquia e a composição com uma OS, falamos sobre o bolsista e aí o senhor citou as questões que fizeram aí com que alguns deles sejam desligados, inclusive a questão do tempo, né, o limite de 3 anos para que o bolsista fique vinculado a esse programa. O senhor até falou que gostaria de ter um concurso público para aproveitar o bolsista, mas que infelizmente isso não existe. Eu vou perguntar para o Clésio servidor, não para o Clésio diretor do INPE. O senhor acha isso correto, que um jovem cientista que está iniciando a sua carreira no país não tenha uma segurança de onde ele vai trabalhar em 2, 3 anos, porque uma pesquisa científica completa muitas vezes demora muito mais do que isso, 5, 10 anos, o senhor mesmo sabe muito bem disso. E outra coisa que o senhor falou que me chamou a atenção sobre a oportunidade da reforma administrativa para discutir a configuração jurídica do INPE, queria aproveitar para perguntar para o senhor, como servidor, o senhor concorda com os termos da reforma administrativa? O senhor concorda com, por exemplo, com essa questão dessa avaliação posterior ao concurso público, esse, digamos, estágio probatório que vai ser feito de uma outra maneira, avaliado pelos supervisores? Vamos lá, então. Primeira parte. Me comove muito quando eu perco qualquer pessoa. Seja ele uma pessoa que queira ficar no INPE com mais idade por algum programa de doutorado e queira ficar trabalhando e não consegue uma bolsa, seja ele um bolsista PCI que vem trabalhando com bom desempenho e é por uma questão legal, eu não posso ficar mais que 3 anos com ele, não posso, é lei, eu tenho que respeitar a lei, eu sou um legalista, eu respeito as leis. Não posso, então me comove, me corta o coração, especialmente aqueles que eu vejo jovens brilhantes que poderiam ser aproveitados. É claro, mesmo abrindo concurso, isso não garante o aproveitamento desse jovem. Eu sei disso, ele vai ter que passar no concurso. O concurso é independente do que o diretor quer. Quem passa no concurso é aquele que tiver as melhores notas de acordo com o edital. Ponto.
e respeite a lei. Ponto. Então, isso me comove. Então, por isso que eu estou trabalhando forte com essas coisas de aumentar o nosso parque industrial, aumentar as opções para os jovens. E aí nós estamos trabalhando também, não só nessa parte que nós voltamos ao primeiro bloco aqui para falar, quando eu falei do lançamento, pré-lançamento, todo aquele trabalho antes, mas todo o trabalho pós, que são as opções que ocorrem para a sociedade depois do lançamento. Então, veja, existe uma série de aplicativos, uma série de softwares, uma série de pequenas empresas que podem se beneficiar do Programa Espacial Brasileiro, que hoje não estão se aproveitando. Poucas empresas aproveitam isso. Eu tive aqui, logo quando assumi, a visita do diretor do Parque Tecnológico de São José dos Campos, o ex-ministro Hauck, conversando sobre a oportunidade de criar startups no parque, para justamente oferecer opções para aquele que quer ser empreendedor, trabalhar no parque, imagina com imagens da Amazônia 1, fazendo análise de solo, análise de área agricultável, análise para as pequenas cooperativas. E aí, se nós expandirmos isso para o recurso hídrico, como eu já falei, análise para pequenas hidrelétricas, análise para uso da água, uso recorrente da água, análise para as prefeituras, a questão dos lixões, monitoramento da expansão dos lixões, quer dizer, uso urbano das imagens. Então, existe todo um mercado que precisa ser explorado. Isso daria uma opção para esse jovem que quer continuar no setor espacial com um aplicativo. Isso é uma das opções. A outra opção é isso que eu estava dizendo. Ter uma OS associada ao INPE me permite, na hipótese de uma empresa querer fazer serviço, contratar um jovem que eu sei que é especialista, que eu tenho a experiência, eu tenho um currículo dele aqui, porque eu tenho vários pareceres positivos do supervisor dele. Então, não é o Clésio contratando, é a história da própria pessoa que depõe a favor dela. Ela, então, entraria para uma lista de pessoas que já trabalharam, que já estagiaram, que já trabalharam com o INPE de alguma forma, com bolsa, e na hora que a OS precisasse dessa pessoa, teria acesso a um banco dessas informações, aproveitaria todos esses jovens. Agora, para não fugir da pergunta, a outra parte, a questão da reforma administrativa que está acontecendo. Isso é prerrogativa de qualquer governo. Qualquer governo, seja ele de esquerda, de direita, ele tem o direito de colocar as opiniões dele no Congresso, e o Congresso tem o dever de debater. A minha opinião pessoal eu gosto muito do modelo que a Unicamp usa. A Unicamp ela tem uma avaliação continuada por 9 anos. É muito parecida. E me parece boa. Eu não tenho ainda experiência, então eu não posso dizer só a favor ou contra a reforma, porque eu não tenho experiência sobre isso, eu não tenho opinião formada. O que eu posso dizer, me agrada muito o modelo da Unicamp. Porque da Unicamp eu vi acontecer. Da Unicamp eu tenho amigos, colegas que trabalham lá. Eu vi como é que ele é formado e a Unicamp está para nós. É uma das melhores universidades desse país. Então, me agrada coisas que são de referência, que são coisas boas, bons exemplos. Agora, se a reforma é boa ou ruim, não me compete dizer isso. Me compete dizer que é do processo democrático. Quem é contra a reforma, que vá ao Congresso e diga, eu sou contra porque sou contra. Quem é a favor, vá ao Congresso e diga, eu sou a favor e porque sou a favor. Coloque-se os pontos. E a minha opinião é, o que for melhor para o cidadão brasileiro, que vence. Bom, vou juntar numa pergunta só. A primeira questão que a gente se preocupou bastante no final de 2020 para 2021, com a questão do orçamento. A LOA ainda não foi votada, como o senhor disse agora há pouco, mas a gente queria saber qual é a proposta que está na mesa, no Congresso nesse momento, como é que fica o orçamento do INPE, caso a LOA seja aprovada da maneira como está lá no Congresso. A outra questão que nós gostaríamos de saber, e aí é uma questão que a gente vai contar aí com a sinceridade do senhor. Há, dentro daquilo que se costuma chamar de rádio peão, uma informação corrente que está correndo aí pelos corredores de que a previsão do tempo sairá do CPTEC e passará para o INMET. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? Vamos lá, primeira parte, orçamento. É muito ruim.
não é bom. Eu sou muito honesto, sou muito franco. Como eu disse, eu respeito absolutamente a lei, mas o mundo como um todo está sofrendo com a pandemia. O Brasil inteiro está sofrendo economicamente. E todos os ministérios estão sendo cortados, todos eles. E o MCT não é diferente. Dentro do MCT, perdão, dentro do MCT, o INPE está sofrendo um pouco diferente, por quê? Porque o INPE é uma das unidades maiores. Então, quando você trabalha em números absolutos, os números associados ao INPE são muito maiores. E, portanto, o sofrimento é maior. Os números de pessoas, o número de atividades que a gente está comprometendo é maior. Prejudica ainda o fato do nosso orçamento, o orçamento do INPE, ser disponibilizado ao INPE através da Agência Espacial Brasileira. Isso prejudica também o fluxo. Por exemplo, apesar dos auxílios que a agência tem dado aqui e acolá, para pagar coisas esporádicas aqui e acolá, ou restos da campanha dos Cibers que transpuseram para esse ano, que já fazem parte do orçamento desse ano, essas pequenas ajudas que a agência dá, não recebemos nada, nem do 10º, nem um dos 8avos, nem nada. Então o INPE está sofrendo muito com isso. Além disso, prejudica muito o duplo controle, que o dinheiro é repassado para a EB e da EB direto para o INPE. Não vejo por que isso tem que continuar desse jeito. Não vejo por quê. Eu entendo que a Agência Espacial Brasileira é um player absolutamente importante no programa espacial, mas não precisa, em hipótese nenhuma, que o recurso do INPE cruze pela agência. Sendo que nós temos que prestar conta para o Ministério e somos subordinados ao Ministério. Isso, na minha opinião pessoal, com todo respeito, e eu tenho um respeito absurdo pela agência, e especialmente pelas pessoas que a dirigem, é uma aberração do sistema, precisa ser corrigido. Então, isso prejudica muito economicamente o INPE. Muito, 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 muito. E a situação é muito grave, muito ruim. Nós estamos interagindo com o Ministério, solicitando um recurso suplementar, já agora. Já em março, nós estamos solicitando recurso suplementar, sob pena de não conseguirmos atingir os pagamentos necessários até o final do ano. Já estamos alertando todas as autoridades que já vêm tomando algumas medidas dentro dos limites econômicos possíveis. Mas nós já estamos avisando a questão da responsabilização, já estamos avisando as autoridades superiores. E isso está repercutindo, os ministros estão tomando conta disso e estão tomando ações para rever. E já está liberando. Hoje mesmo, eu acabei de receber no meu e-mail a informação que foi liberado, além do 12avos, emergencialmente, um recurso foi liberado ao INPE. Emergencialmente. Então, quanto é o recurso? 1 milhão. Chegou 1 milhão a mais esse mês para poder saldar contas que nós estamos deficitários. O que eu estou fazendo, meu esforço primário, a minha ordem foi muito clara. Primeiro, preservem os empregos, parem o corte de grama, parem a pintura das calças, parem, mas primeiro os empregos, preservamos os empregos. Vamos negociar o pagamento da conta de luz para o mês que vem, para preservar todos os empregos possíveis dentro do limite. Na sequência, sim, nós teremos que reduzir contratos aqui e acolá, contrato de segurança, contrato de limpeza, contrato de terceirizado. Por quê? Porque não há recursos. Seria irresponsável se eu não fizesse isso. Então, esse ano vai ser um ano difícil. A outra parte que você comentou sobre a meteorologia, o INPE nunca vai deixar de fazer meteorologia. Nós só vamos criar foco. O foco é, e eu já tenho falado isso nos meus vídeos semanais, é modelagem numérica, pesquisa. O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial do Ambiente Terrestre. Então, esse é o foco do INPE, esse é o core business que a gente chama. É nisso que o INPE é muito bom e indispensável. E mais, legalmente, o INPE não pode fazer a previsão numérica, porque não está no escopo do INPE fazer isso. Existem decretos ministeriais regulamentando isso.
Existe um decreto interministerial. Então, o que nós estamos fazendo? Um grande acordo para criar o Sistema Nacional Meteorológico, onde cada um vai ter o seu papel. O INPE é o grande provedor de modelos meteorológicos, e faz a modelagem, faz a previsão numérica. É isso que faz a previsão. Alguns funcionários do INPE querem trabalhar na previsão do tempo, tudo bem, podem continuar, mas sob a coordenação do IMET. O IMET é o cara que vai fazer a previsão do tempo. A previsão numérica é do INPE. A previsão do tempo é do IMET. Isso não. E o IMET, para você ter uma ideia da importância do que está acontecendo, já anunciou em suas redes sociais e já anunciou, inclusive em nota à imprensa, que está descontinuando a modelagem dentro do IMET. Ou seja, o INPE está dando um step out, ou seja, um passo para trás na parte de o last mile, que eu falo, a última milha, o último quilômetro, parando de atender ao público da meteorologia, mas fazendo a modelagem, continuando com meteorologia. Enquanto o IMET está parando de investir em modelo. Por quê? Porque quem tem que fazer modelagem é o INPE, o IMET sabe disso. E nós sabemos que a meteorologia, por decreto ministerial, é responsabilidade do IMET, com o Sensipan também. Diga-se de passagem, o Sensipan hoje, há 3 semanas atrás, saiu um decreto dizendo que ele é o responsável pela meteorologia militar. Então, ele atende a Marinha, o Exército e a Aeronáutica, o Sensipan. Ele é do Ministério da Defesa. Então, nós temos a meteorologia militar, que está na mão do Sensipan, a meteorologia civil, que está na mão do IMET, e a modelagem numérica, que está na mão do INPE. Isso chama-se otimizar. E mais, viu? Nós estamos fazendo uma coisa que vai revolucionar a meteorologia. Eu diria, eu até vou usar um pouco, mundial. O INPE está construindo um modelo comunitário unificado do sistema terrestre. Envolve, inclusive, a modelagem numérica vai além da previsão do tempo. Ele vai além da previsão do tempo. Ele vai, inclusive, balanço de carbono ser incluído no modelo. Nós estamos pensando naqueles biomas que são variáveis sendo incluídos no modelo. Todos os biomas brasileiros, não só a Amazônia, o INPE quer monitorar não só a Amazônia, não só o Cerrado, mas todos os biomas brasileiros, e se deixar todos os biomas latino-americanos, para melhorar nosso numérico, para melhorar o balanço do carbono, para melhorar a previsão e para oferecer mais produtos da análise de imagens para a sociedade, dos monitoramentos dos próprios biomas per se, mas também para o modelo comunitário unificado do sistema terrestre. E mais, de código aberto para todos, com a participação de todas as universidades, de todos os sistemas do Sistema Nacional, de todos os partícipes do Sistema Nacional de Meteorologia. Agora, mesmo assim, mesmo se você não quer entender esses pontos, eu estou falando com você que está discutindo esse aspecto, vem aqui falar comigo. Eu estou aberto para discutir, eu quero te ouvir, quero entender os seus pontos, quero conversar, quero discutir, mostrar por que eu acho que essa é a grande solução, baseado na legislação e no recurso financeiro. E quero ouvir a sua parte, a sua contra-informação, dizendo por que você acha que tem que fazer meteorologia, previsão do tempo aqui dentro do INPE, contrário à legislação e contrário ao que diz o bom senso do recurso. Explica, me convence, não tem problema. Clésio, eu acho que a questão de dinheiro todo mundo entende, né? Todo mundo tem a sua receita, o seu dinheiro no bolso e sabe que não dá para gastar mais do que ganha, senão dá problema no final do mês. Mas dentro desse raciocínio fica difícil de entender, por exemplo, por que os militares precisam de uma previsão do tempo específica para eles, já que se a previsão do tempo é do mesmo país, né, não seria necessário. Então, por exemplo, poderia cortar recurso dos militares acabando com a previsão do tempo lá, se esse é o caso, né? O que eu queria te perguntar é o seguinte, a decisão já deve estar tomada, obviamente, quem sou eu para questioná-la, mas nós não vamos jogar fora um know-how de anos que foi construído dentro do CPTEC, esses pesquisadores que estão lá, que de repente querem continuar trabalhando com previsão do tempo, eles vão estar numa espécie de
de limbo administrativo? Eles vão ficar trabalhando no CPTEC sob a supervisão do IMET? Como é que vai funcionar isso? Muito boa pergunta, mas antes eu vou corrigir. Você é muito importante. Cada cidadão brasileiro é muito importante. Quando você fala quem sou eu para questionar, você é tudo. Você é o cidadão brasileiro, você é o pagador de impostos. Você tem o direito de questionar e de perguntar. E é isso que é o bom da nossa democracia. E é por isso que eu estou aqui, tentando lhe responder. Com relação especificamente a esses servidores, não, em hipótese nenhuma, não ficarão no limbo. Tem um acordo sendo assinado. No acordo sendo assinado, ninguém vai perder nada. Primeiro que essas pessoas não vão ser colocadas para a rua, não vão ser colocadas de lado, não vão ser colocadas, em hipótese nenhuma, em ostracismo. Não. Nós estamos justamente criando um sistema inclusivo. E a experiência que essas pessoas têm é absolutamente útil para analisar, por exemplo, a saída do modelo. Então, nós precisamos de um grupo que faz a análise do modelo. Agora, a previsão oficial meteorológica é do IMET. Está na lei. Mas não precisa. Podemos contar com essas pessoas dentro do INPE? Claro que podemos. E elas são essenciais dentro do processo. Eu reforço isso. Ninguém é indispensável. Todos são importantes. E aquela história de, ninguém é importante, todo mundo é substituível. Isso é mentira. Cada indivíduo é único. Me diga que existe um outro Johann Sebastian Bach. Me diga que existe um outro Mozart. Não existe. Existe um outro compositor tão bom quanto eles. Assim como existe um meteorologista tão bom quanto aquele. Mas não existe outro meteorologista que nem os nossos meteorologistas. Eles são únicos. E podem ser aproveitados, sim, em várias partes do problema. O problema não é simplesmente largar um modelo, cuspir uma saída e está feito. Não. Existe responsabilidade. Essa saída numérica, ela é entregue para os órgãos que têm o mandato, e essa é a palavra importante, o mandato para fazer a meteorologia. Sejam eles militares ou civis. Então, esses órgãos têm um mandato para fazer a previsão numérica. Mas nós temos que ter uma saída numérica absolutamente responsável, correta. Então, por que não os nossos meteorologistas ajudarem a saída, avaliarem, por exemplo, a correção do modelo, a acurácia do modelo, ou mais, influenciar no processo de modelagem? Por que não influenciar no processo de modelagem? Não podem, sim. É que nem você chama um especialista, né, que é o cara que cuida lá, o que a gente chama de crítico do cinema. Vamos pegar um exemplo bem concreto, de novo, para o nosso cidadão comum entender o que nós estamos falando. O crítico do cinema não necessariamente sabe fazer cinema, não necessariamente sabe filmar, não necessariamente sabe dirigir, não necessariamente sabe atuar. Não é nem ator, nem diretor, nem escritor, mas ele conhece cinema. Ele sabe avaliar se o cinema é um filme bom ou um filme ruim. A mesma coisa pode ser os nossos meteorologistas. Eles podem olhar a saída do modelo. Ou, se eles se engajarem, eles podem fazer parte do processo construtivo também. Por que não? Então, ninguém será disponível. Agora, a modelagem, eles podem ser, por exemplo, a interface com o IMET. Podem trabalhar, não, mas eu quero trabalhar com a previsão. Tá bom, mas o mandato não é nosso, é deles, é do IMET. O mandato é deles. Nós podemos ter a previsão, mas o mandato é deles. Então, a nossa será encaminhada para eles, confrontada com eles. A divulgação da previsão será feita pelo IMET. Por quê? Porque é o mandato. É aquela história. Você não pode querer que um juiz trabalhe como um delegado, delegado trabalhe como advogado, advogado trabalhe como promotor. A mesma coisa no futebol. Você não quer que o atacante jogue no gol, o meio de campo joga na lateral. Não pode. O goleiro tem um mandato para defender. Só ele pode botar a mão na bola dentro da área. É o mandato do goleiro. É a regra do jogo. É isso que eu quero que as pessoas compreendam. E é isso que eu estou tentando fazer todos compreenderem aqui. Mas, e aí vem o mas, porque a parte muito importante vem agora, ninguém é indispensável. Todos são bem-vindos para o processo. Todos podem participar. O ambiente é absolutamente inclusivo. Acho que o senhor quis dizer o contrário, né? Ninguém é dispensável, ok? Ninguém é dispensável. Isso, isso. Eu agradeço imensamente ao diretor do INPE, mais uma vez,
por ter nos atendido. A gente vai ficando por aqui. Você que quiser conhecer os demais programas produzidos pela rádio do SINDICT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela nesse momento. Se você que gosta de acompanhar o nosso programa pela internet, deve acessar o nosso canal no YouTube, que está aí na tela nesse momento. Dúvidas, críticas, sugestões, reclamações e comentários sobre essa entrevista, o nosso endereço de e-mail está aí na tela, sempre disponível para vocês. Muito obrigado ao Clésio, muito obrigado a você pelo carinho da audiência. A gente volta na semana que vem com outra atração inédita para vocês. Um grande abraço, tchau!